claro que o setor de health tech é um dos mais promissores, né, do país. Quais você acha que são os fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento dele aqui? A saúde, ela sempre foi muito conservadora em relação a aderir à inovação, né? Então, e isso faz sentido, é óbvio, né? A gente está lidando com a vida das pessoas, então é sempre importante. A segurança do paciente é um fator que a gente não pode nunca ignorar. Algumas tecnologias da própria telemedicina, tecnologias que poderiam ter sido adotadas numa discussão de talvez de 5 anos, viraram discussões de 20 anos. É muito fácil em saúde a gente fazer discussões se prolongarem usando argumentos assim extremamente conservadores, né? Na minha jornada empreendedora, eu visitei isso, eu tenho 3 exemplos que mostram claramente isso. Quando eu criei o primeiro sistema nosso de telemedicina na faculdade ainda, 16 anos atrás, primeira empresa que eu abri, e a gente levou 2 anos para fechar uma venda. Então a gente levou 2 anos, então a gente levou na época 6 meses para criar o sistema e validar e testar internamente tudo mais, e depois eu levei 2 anos para conseguir colocar esse software rodando num hospital com cliente pagante. A segunda versão da nossa empresa que a gente criou, a segunda empresa, que é o empreendimento nosso, a gente levou 1 ano para desenvolver a tecnologia, o equipamento, a gente levou 1 ano e meio, quase 2 anos para tirar os registros na Anvisa. Né? E aí não porque você tem uma super análise, mas é porque a fila demorava de verdade. E agora com o HiLab foi uma coisa parecida. A gente levou um certo tempo para desenvolver a tecnologia e a gente teve que mover aí uns 2 anos de embates jurídicos para a gente poder rodar os exames em farmácias. Uma coisa super simples, que até agora no final foi tudo liberado, mas antes não teve. Então assim, essa barreira, ela talvez seja o maior risco que a gente tem. A gente tem que encontrar um balanço, né, assim, entre tomar todos os cuidados, né, porque também não dá para ser aquela ideia do MVP, né, que existe em tecnologia, de você só fazer um pouquinho e sair rodando. Saúde, obviamente, não dá para fazer desse jeito, né, você tem que ter, a gente está cuidando da vida das pessoas, mas a gente também não pode fazer o inverso, a gente não pode ficar 20 anos discutindo. Tem um equilíbrio, eu acho que encontrar esse equilíbrio, na pandemia a gente conseguiu encontrar de certa forma, a gente liberou várias tecnologias, mas a gente tem que encontrar isso depois para a gente poder fazer isso ser uma conquista, né, do setor. A gente sempre fala de regulatório. O regulatório é um problema enorme no Brasil. A gente não pode desconsiderar um outro ponto fundamental, que é a falta de massa crítica que a gente tem no Brasil. Né? Porque eu vou pegar o exemplo de tecnologia. A gente tem uma oferta excedente, né, que não é preenchida, de 600 mil vagas de programadores no Brasil. Né? Então, não é que a gente fala, pô, tem desemprego? Tem, mas para algumas áreas você não tem gente suficiente para preencher as vagas que você tem. Né? E isso não é um problema só de Mendelix, é um problema de todo mundo, com certeza high technologies, de todas essas, e de empresas de tecnologia pura, empresas de tecnologia aplicada, em todos os setores. E você está falando assim, ó, agro, jurídico, qualquer outra área também, e você fala assim, eu não consigo contratar programador, eu não consigo contratar especialista em dados, eu não consigo. E assim, a gente consegue muito mais facilmente contratar especialistas em biologia molecular, que ainda falta massa crítica, mas consegue, e em medicina, do que em computação. E agora com a pandemia isso piorou, porque agora a gente compete muito mais com as empresas que estão ficando, estão tolerando home office muito mais. Então, agora a gente compete com uma empresa que está nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, e isso exacerbou uma deficiência brasileira que a gente precisa resolver com urgência, que é falta de pessoas com experiência em computação. Bacana, você falou até fez uma comparação daqui com lá fora e eu quero te perguntar isso, pegar o gancho aí para a gente falar. Queria que você me dissesse, Davi, quais são as principais diferenças da indústria health tech que você vê aqui no Brasil e em outros países, como por exemplo os Estados Unidos ou Israel, em que isso tudo é bastante desenvolvido? O que eu vejo que a gente tem muito mais difícil aqui é a massa crítica. Né? A gente tem uma pequena massa crítica, então você não tem fornecedor em escala. Vou dar só um exemplo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava num hospital
fazendo pesquisa em biologia molecular, e a gente precisava de algum insumo, de algum reagente, a gente descia no porão, tinha uma geladeira de cada fornecedor, você abria a geladeira e pegava e anotava num papelzinho que você tinha comprado aquele insumo, né? Aqui a gente tem que fazer um pedido, pede para a agência de fomento, ela demora 6 meses para te responder. Então, a gente está jogando sempre 1 ano atrás de qualquer coisa que aconteceu, em termos físicos. E eu não acho que isso melhorou na pandemia, eu acho que isso também piorou na pandemia. Esses fluxos de compras e de importação, etc., ficaram mais difíceis. Talvez a gente está vendo um certo movimento de nacionalizar algumas dessas coisas, mas isso é um movimento que demora décadas, não é uma coisa que vai acontecer rápido. A questão da massa crítica é um problema gravíssimo, assim, quando a gente está trabalhando com hard science no Brasil, né? Então, até porque você vai precisar, às vezes, comprar uma proteína, uma enzima, um antígeno, qualquer coisa para desenvolver um teste novo. Você não tem no Brasil um ecossistema bem desenvolvido para fornecer tudo isso. E quando você tem que importar, você tem todo o processo de negociar, trazer isso fora do Brasil, mas você tem toda a burocracia de trazer, né? Então, a gente mesmo aqui na RHAI, novos testes, a gente tem enfrentado esse problema regularmente, de serem travados no aeroporto por questões regulatórias das mais malucas assim que vão surgindo. Então, quando a boa parte do nosso time estudou fora, em vários lugares você consegue ir lá fazer, visitar o teu fornecedor para fazer. Aqui a gente sempre acaba tendo essa dificuldade. Essa massa crítica, ela torna difícil o hard science em si, até porque você tem pouco intercâmbio de empresas. Quando você tem várias empresas desenvolvendo o mesmo tipo de tecnologia ou pesquisando no mesmo nível de tecnologia, fica fácil até você tem talentos, né, que saem de uma empresa para outra, você acaba tendo você cria um ecossistema. No Brasil isso é muito espaçado, né? As empresas elas vão existindo ao longo do tempo, né? Isso acaba sendo uma coisa assim que, querendo ou não, você vai ficando mais devagar. Aquilo que você leva às vezes 1 mês para fazer, alguém nos Estados Unidos levou 1 dia, 2 dias, 3 dias para fazer isso. Vai tendo sempre o desafio a mais, né, que a gente tem que enfrentar para inovar no Brasil em hard science, né, nessa área específica.